Olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Estamos aqui para a nossa semana de conversa com alguns dos autores do Animalidades. O Animalidades é um livro que eu fui uma das organizadoras, uma obra coletiva que eu tenho muito orgulho de ter feito parte. E a gente comemora essa semana um mês um mês de lançamento do livro. E aí, com isso, eu convidei alguns dos autores, e aí quem tinha disponibilidade aceitou, e a gente organizou essa semanada de lives. Então, hoje, amanhã e sexta, a gente vai ter aqui no meu Instagram conversa com os autores. Hoje a gente vai falar do eixo 3 do nosso livro, com o professor Jailson Rocha e com o professor Carlos Coelho, também conhecido como Vegetal Vermelho aqui no Instagram, que faz um trabalho super legal de divulgação aqui pelas redes sociais. Vamos esperar então os professores entrar. Enquanto isso, vou fazer uma pequena apresentação para vocês. Nosso livro, ele se chama Animalidades, Fundamentos, Aplicações e Desafios Contemporâneos. Tô aqui com a versão impressa do livro. Olha que linda! Esse livro ele tá disponível para o download de uma maneira gratuita no site da Editora FI. Então você acessa lá a Editora FI, vai no catálogo, encontra o nosso livro e já pode fazer o download. Mas se você quiser ter a versão impressa, assim como eu tenho, é só fazer a sua encomenda. Demora um pouquinho para chegar porque eles não fizeram uma tiragem. É feito, né, a cada pedido, então pode demorar um pouquinho para chegar, mas chega e tá aqui, ó, lindão o livro. Márcia dizendo que passou aqui para dar um abraço, que já leu, já usou o artigo que produziu. Isso é muito legal. Um monte de gente já me mandou mensagem contando que já utilizou o livro como referência para produzir outros artigos. Isso é muito, muito, muito interessante. Professor Jailson já tá aqui. Já vou chamá-lo e chamar também o Coelho. Mas antes eu quero fazer assim uma apresentação rapidinha do livro, tá? Aguenta aí, Jailson, já te chamo. Esse livro, eu digo que ele é um livro assim produzido literalmente do norte ao sul do Brasil. É um livro muito plural e animalidades com muitas brasilidades, assim. É um livro produzido de uma maneira conjunta, coletiva, e que isso me agrada muito, porque há muito tempo eu falo, né, aqui nas redes e na sala de aula também, que uma produção científica ela é sempre produzida com o engajamento de uma rede, né? A gente nunca pesquisa, chega a uma conclusão sozinho, seja com a história que antecede a gente, né? Com a cultura filosófica, por exemplo, ou com os nossos pares, os nossos colegas, né? Ninguém termina um doutorado, por exemplo, mesmo tendo uma ideia muito original, sem ter compartilhado isso com os pares. E esse livro, ele recebeu financiamento da FAPERO, e lá do norte, o pessoal, a Adna e o Fernando Danner, que são professores da Unir, me convidaram, falaram que tinham um edital aberto, mas que precisavam rapidamente, né, conseguir enviar o conteúdo para conseguir esse edital. E minha gente, tá muito caro publicar livro. Livros são publicados com custo muito grande. Geralmente os autores pagam para publicar os seus livros, então a gente aproveitou. E aí eu ativei a minha rede. E aí eu falo que esse livro, então, ele é de fato construído coletivamente, não porque cada um colaborou com um capítulo, né, como geralmente essas coletâneas, mas porque a gente precisou ativar essa rede, assim, com um curto espaço de tempo. Então, assim, eu fiz uma curadoria mesmo da minha rede de afetos, de quem eu sabia que já tinha coisa escrita, com quem eu mantenho um diálogo, que eu acredito, né, no trabalho, na pesquisa da pessoa, que eu sei com que ela está trabalhando e que ia fazer parte, então, dessa coletânea de uma maneira, assim, muito complementar mesmo, né? Então vocês vão ver hoje que a gente vai conhecer aqui dois autores,
o professor Coelho e o professor Jailson, que terminaram o nosso livro. Eles são do eixo 3, que vão deixar, assim, a ideia é deixar a nossa mente super aberta para a gente continuar a discussão, perceber o quanto, né, a gente precisa ainda pesquisar sobre. Então, é um livro de desafios contemporâneos, as suas aplicações e seus fundamentos. Hoje a gente vai falar muito mais dos desafios, que é o terceiro eixo. E a ideia é justamente para mostrar quais são as discussões que estão sendo feitas hoje. Então é um livro contemporâneo, né? Não é um livro de ética animal básica, é um livro que já tem uma discussão desenvolvida. Então eu tenho muito orgulho de fazer parte. Vou chamar agora os meus colegas. Vou chamar primeiro um, depois eu chamo o outro, tá? Oi, Oi, Maria Alice, tudo bem? tudo Você está me ótimo e escutando bem? contigo? Tudo. Sobrevivendo à pandemia, sobrevivendo aos ataques à universidade, Final nada do muito de ano. novo. Final de ano, exaustão, bem por aí. Mas o importante é que juntos a gente consegue ter uma força um pouquinho maior, né? Com certeza, com certeza. Esse processo coletivo, né, de construção, acho que é fundamental em qualquer É. canto, mas sobretudo na universidade. Uhum. Jailson, vamos fazer o seguinte: vamos começar contigo se apresentando. E aí, antes de tu contar sobre o teu capítulo e tal, eu já chamo o professor Coelho aqui, ficamos nós três, aí ele se apresenta e a gente vai falando cada um pouco da sua contribuição para o livro, para ficar uma ideia assim de um debate, um diálogo mesmo, uma conversa entre nós três. O que que tu acha? Tá perfeito, maravilhoso. Show, vou chamar então aqui. Não, te apresenta, e aí, quando tu acabar de apresentar, eu chamo já o Carlos. Tá bem. Enfim, para quem não me conhece, boa noite. E para quem me conhece também, boa noite, né? É, não vou ser deselegante com quem me conhece. Meu nome é Jailson, professor Jailson Rocha, eu sou professor na Universidade Federal da Paraíba, né? E lá atuo na área de bioética, direito animal e algumas outras coisas envolvendo questões ambientais também. Tenho um doutorado em direito na linha de pesquisa referente a direito animal pela UFBA. Coordeno lá na UFPB o Observatório de Bioética e Direito Animal, onde tento desenvolver atividades de pesquisa e de extensão que tematizam as animalidades e nossas relações com os demais animais. E eu acho que é mais ou menos isso. Não vou me aprofundar muito e nem demorar muito na apresentação, né? E eu acho que basicamente sou inquieto com as inquietações da vida. Ah, eu adoro essa maneira como se apresenta. Da outra live que a gente fez, se apresentou assim, né? Eu sou inquieto e eu gostei muito, porque a inquietação é justamente esse tom que tanto tu quanto o Carlos trouxeram para o artigo, para o capítulo que eu queria assim terminar o livro, sabe? Eu lembro quando ela separando assim os eixos, eu pensei, eu não quero que as pessoas acabem de ler esse livro e elas fiquem assim, já sei de tudo. Não, eu quero que elas continuem inquietas e o texto de vocês traz muito isso. É muito interessante, porque eu percebo isso mesmo em todas as suas ações, né? Essa inquietação que não é uma inquietação que paralisa, é uma inquietação que nos move a continuar buscando, né? Isso, essa inquietação que mobiliza, que engaja, que faz você se movimentar, questionar e se questionar também, se criticar e criticar o que está posto, e lutar também, sobretudo resistir. É isso mesmo. Estar em movimento e resistir, né? Não tem como resistir parado também. É sempre uma ação, né? A resistência. Muito legal isso. Vou chamar o Carlos, então, para conversar com a gente. Tá, maravilha. Deixa eu chamar aqui.
Primeira vez que eu faço transmissão com mais de uma pessoa, tô ansiosa. Eu acho que também é a primeira vez, então. Hum. Olha lá. Oi, Oi, Exato. e Carlos! aí? Boa noite, Boa pessoal. noite Boa também. noite, Jailson, Maria. Boa Como vai? noite! Olha só, o Jailson já se apresentou e eu queria que tu também agora se apresentasse antes da gente entrar no assunto do livro e no assunto dos capítulos de vocês. Pode ser? Claro, claro. Estava observando aqui, estava assistindo. Meu nome é Carlos Coelho, né? Eu sou professor de filosofia na UERJ, né? Eu sou professor colaborador no programa de pós-graduação em filosofia, onde eu dou aula, oriento. Eu estou inclusive dando uma aula esse semestre sobre antiespecismo de uma perspectiva popular e tal. E minha formação é toda em filosofia, né? Eu sempre pesquisei sobre estruturalismo, desconstrução, questão da alteridade dos outros e um pensamento crítico em relação ao pensamento tradicional, à metafísica, né? Nesse sentido, esses pensamentos minoritários, desviantes dos outros povos, né? Antropologia, sempre foram temas de muito interesse, e o veganismo, a luta da libertação animal chegou para mim tem uns 3 anos, e desde então eu tenho me dedicado, escrito, minhas últimas publicações, toda a minha pesquisa tem se orientado muito para esse sentido, desde a minha localidade, né? Além disso, eu também milito, né? Eu milito sobretudo no coletivo Vaca, que é um coletivo do município do Rio de Janeiro, vegano, e tô aqui, né? Tô aqui nas redes sociais, partilhando a minha pesquisa, partilhando a minha teoria aqui com o pessoal. É Show. isso. Eu gosto muito de conversar com o Carlos, assim, de ambos, né? Somos da filosofia, eu também fiz a minha formação, assim como o Carlos, todinha na filosofia, mas a contribuição que ele traz, assim, é de um olhar diferente do meu, porque a maneira como o Carlos faz filosofia, né, é de um olhar ontológico. Então, assim, o impulso filosófico dele, e aí me lembrou do livro do Deleuze, né, O Animal que Logo Sou. E para mim, assim, o Carlos, ele é esse representante, né, brasileiro que vai explicar para a gente, de uma perspectiva ontológica, as bases metafísicas do antiespecismo. Então, assim, muito maravilhoso, porque é algo muito particular, né, e próprio dele, de como ele trabalha na filosofia e como ele trata o antiespecismo. E que é, assim, a discussão base para que a gente possa depois fazer filosofia política e ética normativa, né? Então, a ontologia está ali latente o tempo inteiro. Então, é uma contribuição muito, muito, muito maravilhosa para a gente. Obrigado. Estou muito, muito feliz de tê-los aqui. Fico muito feliz também. Obrigado demais pelo convite. Muito obrigado mesmo. Oba, que bom. Aí eu me sinto assim feliz que eu falei, né? Que essa representa esse livro também, essa ideia de uma rede de afetos, né? E a gente está aqui conversando e a gente conseguir ter esse papo assim mostra isso, né? O quanto a gente sabe de alguma maneira um do outro, o quanto a gente confia um no outro, e é isso que representa uma coletânea, né? As pessoas, assim, às vezes ficam muito curiosas, né, de como as pesquisas são feitas, como se as pessoas vivessem cada uma em suas bolhas, e na hora de produzir uma obra coletiva como essa, fosse igual aquele trabalho preguiçoso da escola, que a gente simplesmente divide uma parte para cada um, ninguém conversa e junta tudo. E não é bem assim, né? Por mais que a gente eu tenha feito essa curadoria e pedir para vocês enviarem o material, e a gente não teve muito tempo de conversarmos todos juntos, essa conversa é uma conversa que acontece há muito tempo, né? É uma conversa que acontece durante essa rede de afetos. Então, assim, eu me sinto muito feliz e honrada mesmo de estar aqui conversando com vocês para poder também fazer essa divulgação, assim, enquanto nós pesquisadores, sabe? Como o nosso trabalho é responsável e o quanto a gente se conhece, o quanto a gente confia no trabalho um do outro para mostrar, assim, esse outro lado.
num tempo, né, como o Jailson disse, onde a universidade é tão atacada e há tanto negacionismo, né? As pessoas acham que conhecimento pode ser feito no Twitter, pode ser feito sem evidência. Então, acho que é muito importante a gente mostrar esse outro lado. Querem falar um pouquinho sobre isso? Eu só queria mencionar da importância que Maria Alice falou da rede de afetos e de como isso se materializa em obras coletivas, não como uma coxa de retalhos, mas como um engajamento político mesmo desses afetos, que são materializados, né, nessas obras coletivas, né? Claro que eu não estou falando que toda obra coletiva vai se manifestar dessa forma, mas eu visualizo, por exemplo, nesse livro isso. Aquele livro do ano passado também que eu organizei, que eu te convidei e Fábio também contribuiu com aquele artigo também lá no final, também era uma expressão disso, né? De como esse engajamento dos afetos se materializa em uma obra coletiva que não é um Ctrl-C, Ctrl-V de vários capítulos, né? De várias pessoas que não se comunicam, mas sim um entrelaçamento desses afetos e que se encontram, e aí é muito interessante também esse contexto que a gente está vivendo na pandemia, se encontram nos mais múltiplos contextos, né? Esses textos são frutos também desses encontros que a pandemia também propiciou. É, bem isso. E aí, Carlos, o que tu acha disso? Não, com certeza, né? Com certeza. A gente conversou até sobre o meu livro, né? Tem um capítulo que é o materialismo do encontro, né? O materialismo mágico, o materialismo do encontro. Eu acho que, de fato, esse texto é o encontro, é fruto de uma série de encontros, uma série de acontecimentos que vão se encadeando, e isso é inseparável dos afetos, dessa confiança, né? Porque é justamente isso que faz com que esses encontros permaneçam e produzam frutos. Esse livro é um fruto desse encontro que nós tivemos com o Fábio, enfim, isso é muito importante mesmo. E mais do que nunca, eu acho que é um tema o tema do texto, né, o tema que a gente vem debatendo, é um tema que se torna cada vez mais relevante e inescapável, né? Você falou do negacionismo, que a gente está sob ataque, né? A gente na filosofia está radicalmente sob ataque também, né? A filosofia é um centro de ameaça, esse governo direciona muita crítica à nossa disciplina, né? E a gente tem que tentar pensar também por quê, né? Por que essa ameaça? E o movimento da libertação animal, né? O antiespecismo, o veganismo, são uma ameaça também, né? Então, a gente trazer todo esse debate com potência, com crítica, isso é resistência também, né? Isso é resistência. E você falou do Twitter, né? Que não se faz que a gente não faz só teoria no Twitter, né? Isso eu como ocupo esses espaços e estou falando sobre, é um sofrimento, porque a quantidade de vezes que eu tenho que ficar escutando fala difícil demais, ou uma pessoa da academia vai falar que tem que desenvolver. Gente, mas, sobretudo, na verdade, nesse caso, menos. Eu recebo mais gente dizendo que, eventualmente, é teoria. Aí vem uma horda de críticos da teoria, sabe? Assim, que é uma galera que tem uma fetichização da militância enquanto só há militante com um cartaz gritando na rua, assim. E isso isso é importante. A gente tem que botar o pé na rua, a gente tem que ocupar, a gente tem que lutar, mas é uma cegueira para a gente pensar os fundamentos mesmo daquilo no interior do qual a gente está. Que luta é essa que é nossa, né? Eu acho que é um pouco o nosso papel enquanto pessoas que estão pensando na filosofia, os fundamentos e tal, é tentar pensar mesmo. E isso. Teoria prática, e teoria produz prática e produz deslocamentos da forma como a gente luta, né? Então, eu acho que esse livro, para mim, é um exercício de militância também. Não é o único, o principal, mas é muito relevante. Acho que é Sim. importante dizer Pensar isso. e escrever também militância também é uma prática política, né? Ou deveria ser sempre Com concebida como certeza. prática política, né? É uma prática.
Com Claro, porque assim, certeza. quando a gente está escrevendo, a gente está colocando, né, em palavras, como é o caso do livro escrito, algo que a gente vive, né, e que pensa que está entre teoria e prática. Então, é, é realmente isso. E esse livro tem uma característica muito interessante, eu gosto sempre de ressaltar, que o lugar de onde veio, né, o dinheiro, né, o financiamento que foi público, veio do norte. Então, assim, foi o primeiro livro organizado sobre esse tema desde o norte, né? E é muito plural o nosso livro, assim. Eu lembro que quando a Dina me chamou e a gente fez uma curadoria, eu comecei a listar, né, as pessoas que eu sabia que tinham uma produção atual e que estavam nessa rede de afetos comigo. De repente eu olhei e pensei, meu Deus, uma organizadora do norte e uma do sul. E aí temos autores de todas as regiões. Temos aqui, por exemplo, hoje, né, um paraibano e um carioca. Então, assim, e nós temos isso, animalidades, assim, a ideia é diversidades, né? E nós temos essa diversidade mesmo. Então, mostra essa prática política de muitas maneiras no nosso livro, né? E aí, vamos então agora começar a entrar sobre a temática de vocês. Como eu separei o livro. As coisas vieram tão assim certinhas que quando eu convidei as pessoas, já imaginei mais ou menos, né, o que cada um estuda, como cada um ia trabalhar. Mas assim, eu consegui dividir em 3 eixos e 3 capítulos, né, mais ou menos por eixo, certinho, e assim, casou muito bem. E a minha ideia foi começar então com uma fundamentação teórica. Então, a gente tem os textos, né, que estão falando mais de conceitos, e aí a gente já parte para uma ideia de teoria e prática, então, o ecofeminismo e instituições, falando sobre o direito, e, por fim, fazer uma grande crítica como nós lidamos, não só com as teorias, mas também com as instituições. Aí tem no eixo 3 o artigo da Paula e o de vocês dois. Então, eu quero que vocês apresentem para a gente. Então, agora cada um, né? Que sabe o Jailson primeiro, depois o Carlos, fala um pouquinho sobre o livro, um resuminho assim sobre o capítulo, e depois a gente vai dialogando a partir do que vocês trouxerem, pode ser? Tá, perfeito. Então vai lá, Jailson, o teu livro. Você quer que eu leia o título? Deixa eu ler aqui o título. Tá É o bem. capítulo 11, começa na página 211 do nosso livro. E o título é Notas Incompletas e Fugazes. Pensando nos demais animais. Pensando nos animais. Conta aí, Jailson. Ó, me controla aí no tempo, porque mania de professor é falar muito e falar muita besteira. Então, faz aí a Tá, não. censura, tá? Não Prévia. concordo que fala muita besteira, mas eu concordo. Então, esse artigo, e aí às vezes eu faço uma reflexão sobre ele, uma reflexão histórica. Eu acho que ele é fruto de uma temporalidade bem específica minha, né? Eu sou vegano há quase 10 anos, né? Estou rumando para o 10º ano. E nesse mesmo tempo, né, eu me tornei vegano por coerência também, digamos, acadêmica, por trabalhar com isso, com questões de bioética animal, e, enfim, que eu, na prática, também me tornei vegano. Eu também, olha, Mas coincidência. a coisa funciona tanto você que você reflete, pô, o que eu sou Teoria produzindo eu prática, sou exatamente. diferente do que eu teorizo, qual é a coerência disso? Né? Não dá certo. Então, e também milito e militei ao longo do tempo em alguns coletivos, e atualmente estou num coletivo aqui na Paraíba, em João Pessoa, chamado Veganistas. E eu sempre fui, a lógica de novo, da inquietação parametrizando minha vida. Eu sempre tive muita inquietação, tanto dentro do movimento vegano, muitas reflexões e críticas, como também no meio acadêmico. E no mundo acadêmico que tematizava questões relativas aos animais, bioética animal, direito animal, enfim. E hoje, até antes de entrar aqui na live, eu dei uma lida novamente no artigo e cheguei à conclusão que aquilo ali é um apanhado de reflexões sobre essa trajetória de 10 anos. Né? E as críticas que eu tenho, que me permearam ao longo desses 10 anos.
Hum. E aí é como se fosse uma trajetória mesmo de inquietação e que tem como objetivo mesmo ser incompleta e fugaz, porque essas reflexões me fizeram refletir sobre como escrever, como pensar, como teorizar os animais sem convertê-los em uma abstração, sem o que Carlos começa no artigo dele falando sobre a categoria genérica animal, né, como algo inexistente. Então, também ali no final, é fruto também de uma reflexão o pós-doutorado, né, após o meu doutoramento, sobre o que eu fiz, né, sobre como eu pretendia continuar fazendo o que eu faço, de forma tal a tentar não replicar a lógica de escrever sobre animais, mas escrever com os animais, pensar com os animais e pensar a partir dessa relação, né? E também nos pensando enquanto animais. Então essa é a lógica do artigo. Tu queres que eu adentre mais ou vá fazendo a censura, por favor? Quero que tu adentre um pouquinho mais. Tá. E aí, a minha formação de base é no direito. Depois rumei para o mestrado em sociologia, depois retornei para o direito animal no doutorado. Então, eu sempre tive e tenho muito problema em discutir subjetividade jurídica dos animais. Porque a gente sempre tende a recair nessa lógica reducionista e abstrata do animal como ou coisa ou sujeito, né? E como se essa simplificação do rótulo, né, enquanto fetiche normativo, solucionasse todos os problemas, né? Então, vamos tirar o animal do rótulo coisa, vamos botar como rótulo sujeito, e aí a gente vai virar um mundo de ursinhos carinhosos e não vai ter mais sofrimento nem morte no mundo, né? Nem morte do próprio humano. E essa visão simplista, né, da rotulagem e da rotulagem jurídica sempre me incomodou muito, porque também, além dessa simplificação, esse processo de simplificação aberrante, há também uma negação da própria condição dos demais animais, da própria existência, como o Carlos bem coloca. E coloca também os animais na condição de passividade, né? Porque eles, até mesmo se eles passarem a serem considerados como sujeitos de direito, eles passam pela tutela do Messias humano que o salvou, né? Então, essas questões sempre martelaram minha cabeça e martelam até hoje. Eu não tenho pretensão também de solucionar essas questões. São inquietações, de fato, e as notas são incompletas, são fugazes, são parte do problema, não da solução. Em nenhum momento o artigo pretende solucionar, até porque seria uma desonestidade intelectual propor, em meia dúzia de palavras, as soluções para todas essas inquietações, né? E aí também foi parte de um exercício que eu tenho feito de reaprender a escrever e reaprender a pensar. Acho que a grande questão quando eu comecei a escrever esse ensaio foi de como escrever algo que não se pretende fixo na temporalidade, acabado e universal. Como colocar num texto que vai estar lá plasmado no papel e, consequentemente, na materialidade é físico, como colocar algo que é contínuo. E aí é um desafio a tentar escrever assim. Não estou dizendo necessariamente que eu solucionei também esse desafio, mas é um esforço que eu tento fazer de reaprender a escrever para poder aprender a escrever com os animais, com os demais animais, e me compreendendo também como animal. E aí, a lógica da continuidade do artigo é de pensar em que termos a gente consegue constituir essa subjetividade jurídica dos demais animais sem se enclausurar nessa lógica, nessa narrativa jurídica do fórum, né,
do reducionismo legislativo, sujeito e coisa, né? Como a gente criar espaços de confecção do jurídico para além desses espaços. E aí é parte do texto, é fruto de um processo etnográfico que eu conduzi numa escola da primeira infância com crianças e animais e natureza, e as relações que se constituem, né? E aí pensar como a normatividade se constitui nessas relações. E aí a normatividade jurídica mesmo, também, né? Então, como o infantil, como uma criança, na relação com a Joaninha, o que ela consegue desestabilizar dessa lógica antroponormativa, sabe? O que ela consegue ensinar para a gente para constituir uma relação em termos jurídicos que seja antiespecista e que seja também anti-humanista. O que ela consegue ensinar para a gente para desestabilizar esse sistema normativo calcado a partir do humano, né? Eu tenho essa sensação que eu estou falando muito e demais, tá? Sempre... Não, tá ótimo. Acho que foi assim, não foi nem mais nem menos, foi perfeito. Muito, muito obrigada. E assim, nossa, o tempo todo eu tava aqui anotando coisas, né? E que engraçado, porque obviamente eu li já o texto de vocês várias vezes, mas a cada encontro vão surgindo outras coisas e novas relações, né? E aí me peguei assim pensando sobre isso que tu estavas falando mesmo, sobre o quanto é o encontro, o relacionamento que proporciona esse aprendizado, que é esse processo da norma, do dever ser, né? Então, aqui mesmo é esse processo, né? A gente já estabeleceu, né, de uma maneira concreta o que está no livro, eu já li, já tinha noção das discussões, e mesmo assim, a cada encontro, eu ainda faço novas relações. Então, é sempre uma nova oportunidade, né, de aprender e de pensar os relacionamentos, enfim. E vamos, então, ouvir um pouquinho do Carlos sobre o capítulo dele, que é muito, muito, muito complementar. Eu fico tão feliz, gente, de ter conseguido reunir assim, essas pessoas. Conta, Carlos. Eu fico muito feliz também de ter participado, de ter escrito esse texto, né? A gente está falando de afeto, de encontro, dessas coisas todas, né? De escrita, como a teoria de Giloca. Eu sinto, quem já me leu, assim, já deve ter percebido, esse texto é muito uma continuidade dos temas que eu estou abordando no meu livro, assim, tem uma continuidade, mas é um texto que eu gostei muito de escrever, né? Mas eu me sinto, quando eu escrevo, eu me sinto muito mais escrito pelo meu texto do que eu escrevendo ele, assim, porque são atravessamentos, assim. Acho que você lê o meu texto, você vai sentir. É uma força que me impele e eu sou levado por aquilo, assim, né? Paulinho da Viola diz que não sou eu quem me navega é o mar. Eu, na escrita, eu vou, assim, e isso é um esforço, uma certa, não acho que seja liberdade, não, porque esse atravessamento é sempre com muita seriedade, com muito embasamento teórico, né? Mas é um deslocamento que a própria universidade tolhe, né? A universidade ela é muito potente em vários sentidos, mas ao mesmo tempo ela já tem uma certa normatividade estabelecida ali e ela limita certos movimentos para além, assim. E eu, atualmente, nesse momento, eu estou conseguindo, nem sempre, né? Mas, por exemplo, nesse capítulo de livro, eu consegui extrapolar um pouco esse espaço. A escrita conseguiu, né? Ela foi para além de mim. Mas o texto, então, né? O título é O Animal que Não Existe, Orifícios Coloniais, O Delírio do Nome, Uma Língua Salivante, né? Começa com uma citação do Paul Preciado, que é um autor muito importante para mim, que tem uma trajetória conceitual muito parecida com a minha também. Os autores, as autoras que ele está articulando são muito parecidos com os que eu sempre articulei, com que
que eu sempre teorizei, né? E a citação é alguma coisa de o Ocidente é uma estrutura de dois orifícios, uma boca emissora de sinais e um ânus impenetrável, né? E um ânus impenetrável. E a partir disso eu vou tentar pensar, né? Eu vou tentar pensar, primeiro, o animal que não existe. Eu vou partir de uma premissa que tem muito a ver com o texto que você citou, né? O Animal que Logo Sou, do Derrida, que vai colocar o fato de que ele vai mostrando na história da... E isso é uma conferência entre várias que ele deu, né? Em Cerisy, ele tem essa que está publicada no livro, né? Que tem tradução para o português, mas ele, nesse mesmo congresso, ele deu uma série de conferências sobre o animal em Kant, o animal em Descartes, o animal em Lacan, o animal em Heidegger, e ele vai mostrando na história da filosofia quais são essas diferentes figuras do que aparece, de como o animal aparece, que são diferentes, né? Mas em que em todas elas, a filosofia, ela nunca se viu vista pelos animais, né? E essa é uma premissa muito forte, assim. A filosofia vê os animais e vê os animais a partir do seu próprio aparelho epistemológico, a partir da sua própria compreensão do que são os animais, mas ela é incapaz de se ver vista por eles, né? Assim, ela é incapaz de perceber nos animais uma perspectiva, gerência. O Jailson estava falando, né? Assim, eu termino o texto criticando uma pauta que é muito forte no movimento vegano, né? Que é os animais não têm voz, nós falamos por eles, né? A luta pelo colocar os animais na legislação e tal, essa ideia de falar. E o meu esforço é, de um lado, mostrar que os animais não existem, por quê, né? Porque existe uma categoria genérica, né? Que é o animal, que tem uma determinação que é determinada em oposição àquilo que é o homem, àquilo que é humano. Em geral, eu uso o homem de uma maneira irônica também para tentar perceber as conexões implicadas nisso, né? Que é o homem é o animal com linguagem, é o animal com razão, é o animal com mundo, tem uma série de determinações. Os animais são sempre tidos como em privação, né? E aí essa categoria animal, ao mesmo tempo, ela mascara as formas singulares de existir da abelha, do jacaré, do morcego, né? Sempre a partir do critério do que é o homem. Então essa ideia, o animal não existe. Isso é uma ficção que a gente produz para tudo aquilo que é um não humano. E é uma clivagem, uma separação que produz violência também. Esse texto, eu digo sempre, ele parte a partir dessa premissa do Paul Preciado, né? Eu cito Butler também, enfim, eu estou articulando ali com uma galera da teoria queer. Anzaldúa, a Glória Anzaldúa não entra, mas eu estava lendo ela na época e estava atravessado também. E tem a ver com, assim, para mim o fundamental da teoria queer é, assim como a gente na antropologia já há muito tempo, a gente está problematizando essa oposição entre natureza e cultura, tal qual ela é construída no interior do Ocidente, né? E, enfim, existem diversos textos. Eu comecei a minha disciplina esse semestre falando do texto do Viveiros de Castro, Os Pronomes Cosmológicos e o Perspectivismo Ameríndio, no interior do qual ele mostra toda uma outra, nos Arauetés tem toda uma outra oposição entre humano e animal que é radicalmente oposta à nossa, a tal ponto que aquilo que eles chamam de animal é completamente incongruente com aquilo que a gente chama de animal, e aquilo que eles chamam de humano é completamente incongruente com aquilo que a gente chama de humano, né? Ser humano é um pronome, é tipo eu, nós, tu, é um pronome cosmológico que tem muito mais a ver com a posição que você ocupa do que com uma espécie, uma determinação que existe para além da relação, né? Ela se institui na própria relação, tanto a categoria de animal quanto a categoria de humano, né? Esse foi o começo do meu curso esse semestre. Está até disponível, uma parte da aula está até disponível no YouTube. Mas, então, nesse sentido, os animais não existem, e a teoria queer, para mim, o fundamental é que ela vai colocar em questão, assim como a gente coloca a oposição entre natureza e cultura, ela vai colocar também essa oposição entre sexo e gênero, que reproduz essa oposição entre natureza e cultura. O sexo estaria na natureza, seria biológico, imutável, e o gênero uma construção cultural, né? Se de um lado o Viveiros de Castro vai reivindicar contra um certo multiculturalismo, né? Essa ideia de que existem várias culturas falando sobre uma natureza única, um multinaturalismo, né? Uma multiplicidade de formas de corpos se organizarem, se deslocarem, eu vejo na teoria queer uma potência da gente pensar
aqui eu estou usando uma palavra que eu acho que, não sei se alguém já usou, uma multissexualidade, múltiplos sexos, né? Não só essa ideia de multiplicar os gêneros em torno de uma, enfim. A gente poderia avançar o debate nesse sentido. Mas é uma desconstrução dessas oposições. A gente poderia falar natureza e cultura. Então, existem várias formas de se relacionar com a natureza, existem várias formas de produzir essa oposição também entre sexo e gênero, e da mesma forma essa oposição entre o homem humano e o animal também, né? Também essa questão, ela é produzida. Como o ocidental vê um animal é diferente de como o Araueté vê um animal, por exemplo. Então, nesse sentido, o animal não existe. E aí eu vou explorar a questão da linguagem, né, de uma perspectiva ocidental, né, como se dá essa produção de nomes. E quais são as implicações políticas dessa produção de localidade, né? Produzir identidades. Né? Quando a gente produz a identidade do animal, a gente diz o animal, automaticamente a gente coloca nele nesse lugar de privação e, por conseguinte, uma hierarquia se instaura e a dominação que se segue, ela vem como consequência lógica disso, né? Assim como a oposição entre natureza e cultura, tal qual o Ocidente organiza, coloca a gente em condições de tratar a natureza como algo à mão e, por conseguinte, o capitalismo extrativista se sustenta a partir dessa justificativa ideológica, né? Então, primeiro, mostrar essa instabilidade ontológica da categoria animal é a potência para a gente deslocar isso, para mostrar que isso pode ser deslocado, ou seja, outra construção pode se estabelecer. E aí o outro movimento é pensar o delírio do nome, é pensar como se dá essa estrutura ocidental de produção de localidades, produção de nomes, produções de identidades, que produzir uma identidade é sempre produzir um local e, por conseguinte, uma exclusão, e sempre uma exclusão. E aí é entender qual é a exclusão e quais são as violências que estão implicadas ali, né? Inclusive, essa ideia do animal não existe tem um duplo sentido. Esse ontológico que eu estou trazendo, mas também um caráter da inexistência de que ele não existe enquanto uma perspectiva, né? De que ele não é visto. Ele não existe nesse sentido ontológico, ele poderia ser de outro lado, mas de outro lado ele não é visto na medida em que nós não nos vemos vistos por ele. Então tem esse duplo sentido do animal que não existe, né? E aí o delírio do nome é esse delírio ocidental de produzir localidades e acreditar que elas estão revelando a essência daquilo. Quando eu digo animal, eu acho que eu estou revelando a verdade sobre aquilo que é um animal, e isso é um mecanismo de dominação, né? E aí os orifícios coloniais têm a ver com a boca emissora de sinais, é essa que produz esse delírio do nome, né? A boca emissora de sinais produz o delírio do nome, e aí no final a língua salivante é a gente tentar pensar a ontofagia, como eu falo, é uma abertura dos buracos, né? É abertura para outras aberturas, para outras perspectivas, para outros pontos de vista, que a gente não pode nunca esgotar, mas que na medida em que a gente reconhece lá num outro espaço uma alteridade radical inapropriável, isso coloca um limite, instaura um deslocamento na gente, né? Então essa abertura para outras perspectivas, essa abertura para esse pensamento que produz localidades, se abrir para se ver visto pelo pensamento afrodiaspórico, pelo pensamento ameríndio, pelos animais. E mais do que isso, na minha pesquisa, até antes de eu começar a escrever sobre os animais, eu já estava produzindo sobre isso, a gente se vê visto também pelas pedras, né? Pelo antropoceno, pelo tempo geológico, a gente se vê visto pela árvore, pelo rio, pela atmosfera. Isso é muito radical, né? Isso tem uma radicalidade. E a ideia da língua salivante é a gente deslocar, eu vou discutindo o conceito de língua, Lean-Saussure e tal, e mostrar como essa língua, ela pode se abrir para outras coisas também, para experienciar outras formas de se colocar no mundo, né? E aí essa língua salivante é uma língua desejante pelo outro, mas desejante. E aí eu faço alguns relatos, né, para mostrar o limite desse. Como desejar o outro implica sempre em reconhecer que a gente é incapaz de apropriar e esgotar o outro, né? É um desejo que reconhece a própria impossibilidade de se apropriar e, por conseguinte, de aniquilar o outro, assim. São muitas questões que aparecem ali, mas eu acho que eu resumiria de maneira bem sintética o texto
dessa forma. Não sei se eu falei demais também, Não, foi falou mal. de uma maneira perfeita também. Adorei também, anotei aqui várias coisas. De novo, né? Esse encontro, que é sempre um novo encontro. E adorei, assim. Anotei várias coisas, tem que falar de algumas delas pra gente falar mais um pouquinho antes de finalizar a nossa live. Tá uma delícia. Eu ficaria aqui por horas, não sei vocês, mas não quero terminar. Eu tô tranquilo. É só Já colocar a cerveja para gelar. Ah, boa ideia. Boa ideia. A gente poderia ter combinado, né? Mas uma coisa assim, muito interessante que não pode perder de vista, né, que o Carlos falou, é sobre essa contextualização, que é ocidentalizada, e não é só do Ocidente, assim, geograficamente limitado, né, mas, assim, ocidentalizada, então essa visão coloniadora, né, uma visão que nos pede essa categoria, que nos pede em categorizar as coisas, que generaliza tudo, precisa universalizar para dizer que então é conhecimento, né? E aí faz a gente, então, perceber que essa é uma perspectiva, né, que precisa sempre ser colocada dentro de um contexto, dentro de uma análise histórica, né, e que precisa sempre entender, então, quem é aquele que foi colonizado. Porque, por mais que nós, né, por exemplo, estamos no Ocidente, nós temos toda uma cultura anterior à colonização que não trabalha dessa maneira. Como bem, né, o Carlos falou de entender o animal de uma outra maneira. Então, esse animal que não é visto, esse animal que é inexistente, esse animal que, né, que a gente não deve se apropriar daquela categoria, porque é sempre comparada com o humano, é de uma maneira ocidentalizada, né? Então, o que a gente tem que fazer é utilizar essa crítica da inexistência como potência para pensar dessas outras formas. Então, pensar a partir de culturas e de conhecimentos, por exemplo, não colonizadores que já, né, fazem esse desejo da língua salivante de uma outra maneira. Então, acho que isso é muito, muito interessante. E é algo também que o Jailson trabalha, né? Essa perspectiva assim, de pensar e de criticar a maneira como as instituições trabalham a partir das categorias generalizantes, a partir de uma crítica decolonial, a partir de uma crítica, né, de colocar nós e os animais enquanto outros. E aí é algo muito interessante, porque essa maioria de nós, né, autores, em alguns momentos a gente tem que falar os animais humanos para que os leitores entendam, né, a localidade, porque a nossa língua é limitada a essa crítica que a gente está fazendo, mas na maioria das vezes nós queremos nos referir a nós e os outros animais, né? Assim, é algo que está em todos os textos, que eu acho que isso é muito interessante, que mostra, então, essa importância desse deslocamento que o Carlos faz, né? Então, uma das coisas que o Jailson sugere, por exemplo, é que a gente então pare de pensar, né, nós e os animais separados, mas que pense em um relacionamento multiespécie, né? Que pense as instituições sempre dessa categoria multiespécie, então sempre para todos nós, né? Então, como o Carlos falou, visto pelos animais, como que os animais veem, por exemplo, as instituições, como que eles podem se beneficiar das instituições. Não é necessariamente da mesma maneira como nós usamos as instituições, mas da sua maneira, como eles podem se beneficiar das instituições, né? Então, pensar desde uma perspectiva multiespécie seria esse outro lado, né? Que é dual, que é nós humanos e os outros animais. Então, Jailson, o que tu acha, assim, que pode falar um pouquinho sobre isso, sobre como as instituições podem trabalhar com essa noção multiespécie, por exemplo? Como que, já que a gente já entendeu a crítica de como é generalizar, como que seria o contrário, assim? Como que a gente pode pensar o tempo todo de uma maneira mais agregadora, sem excluir o outro, né? Você estava falando, Maria, você estava lembrando aqui de um biólogo do desenvolvimento, Scott Gilbert, que ele discute sobre teoria holobionte, e aí ele tem um artigo que ele fala sobre o aspecto da biologia, né? Mas ele discute sobre esse mito do indivíduo,
como essa ideia desse indivíduo liberal, ele entranha a biologia. E aí ele vai desmistificar isso, né? E aí por vários argumentos da biologia. Se a gente pensar, por exemplo, que nós, os humanos, e os demais também, animais, somos habitados por uma multitude de seres, aos milhões, dentro do nosso corpo, e que essas entidades que habitam nosso corpo são condição de possibilidade da própria existência do corpo, né? Então da nossa existência, fica um pouco mais claro essa lógica multiespécie de que nós somos relações, né? A antropóloga Anna Tsing fala isso, né? A natureza humana é uma relação entre espécies. E é justamente nesse sentido que essas entidades que tanto internamente coabitam o nosso corpo são entidades que possibilitam a nossa existência a partir das relações que elas estabelecem com nós, os humanos. E externamente também. Há uma multitude de seres, não só os animais, mas outras entidades bióticas e abióticas, que estabelecem relações que são relações de essência. De essência, essa palavra não é boa, mas fundamentais para a gente se constituir enquanto sujeito e enquanto indivíduo. Por isso que lá, o artigo lá que eu mencionei do Scott Gilbert, ele tenta desconstituir essa ideia liberal de indivíduo. Ela não existe, nunca existiu na biologia, e ela, na verdade, digamos, uma intromissão desse debate político dentro dos conceitos das categorias biológicas. E uma outra questão que eu acho relevante, pensando a partir dessa chave analítica dos estudos multiespécies, das relações multiespécies, é que reativa até a forma de a gente pensar bioética animal, ética animal, direito animal, a partir da concepção de que não são só relações entre os animais, que são relações de coevolução co-constitutivas, mas dos animais com os demais entes. E todos esses entes não fazem parte de um cenário passivo, o chamado ambiente ou a natureza, esse genérico também abstrato e universal, como se fosse estivesse naquele estado de passividade. Não, são entidades que interatuam para a própria constituição dos sujeitos. Então, as relações, até se a gente pensar em ética animal ou direito animal, as relações não deveriam ser pensadas a partir só desses animais, mas como esses animais possuem perspectiva de si e do outro, e esse outro que o animal tem essa perspectiva também é um outro para além das próprias noções de animais, né? Eu não sei, eu acho que eu me perdi na minha própria fala. Não, e é comum, não sei se eu fiz sentido. Tô achando eu ótimo. também. E assim, é isso, a noção de ecologia, né? De que é a integração de todos nós, humanos, os outros animais, a natureza de uma maneira geral, e a natureza não de uma maneira passiva, mas interagindo conosco, né? E só fazendo um link com algumas questões de antropologia, essa noção gera uma série de outras taxonomias possíveis, não é só essa taxonomia humana ocidental, mas, sei lá, por exemplo, a abelha tem a sua própria taxonomia na relação que ela estabelece com nós, os humanos. Assim como nós temos nossa taxonomia, assim como o humano não ocidental tem a taxonomia dele, isso tudo media como a gente vai se relacionar também, né, com o outro, com esses outros. E a abelha tem uma outra taxonomia como ela lida com esses também não ocidentais, né? Uhum. Com certeza.
Não, muito, muito importante, muito importante. O indivíduo não existe é uma premissa de tudo que eu escrevo, inclusive. Concordo absolutamente, assim, né? Existe a singularidade, nós existimos singularmente, né? Mas a gente é a ponta de uma multiplicidade, né? A gente está aqui, mas a gente veio daqui de uma multiplicidade. Aí se você for pegar essa multiplicidade, ela veio de outra, que veio de outra. É um encadeamento, assim, sem origem nesse sentido, né? A gente não consegue remontar a origem de qualquer tipo de indivíduo, né? Esse indivíduo ele está sempre repetindo, né? Repetindo algo que veio anteriormente, né? A gente está sempre na repetição, é na repetição de algo que já veio dado previamente que a gente se singulariza e que uma diferença se produz também, né? Então, essa relação é o título, né? É um tema, enfim, é o título do livro do Deleuze, né? Diferença e repetição, mas para além disso, uma coisa muito importante, até que eu fiquei pensando enquanto Maria estava falando, enquanto você estava falando que tem a ver com isso, com a questão do indivíduo, né? É que é muito importante que, assim, eu trago uma perspectiva bem crítica, né, em relação ao pensamento ocidental, essa ideia da produção de nomes, mas é um esforço que eu faço no meu próprio texto, assim, de mostrar que não existe existência desencarnada, né? Não existe existência fora de identidade, fora de localidade, né? Então isso é muito importante, porque vai pensar, não, vamos desconstruir tudo. Mas assim, a desconstrução, ela é um fundo que existe virtualmente, que possibilita que construções se sucedam, né? Ela é o que não faz com que algo exista em si mesmo, presente a si, e enquanto fundado em alguma essência, né? Assim, né? Fundado em alguma essência. E é o que permite que isso se desloque. Mas sempre que algo. É porque a desconstrução ela não existe também. A gente não vê a desconstrução. A gente não vê. A gente vê construções, a gente vê identidades. Né? A desconstrução, ela não tem nem sujeito. Eu não estou desconstruindo nada. Eu não estou desconstruindo nada. A desconstrução é um movimento do pensamento que opera. No máximo que eu estou fazendo, olha ali, tem uma coisa que está acontecendo. E vamos tentar, a gente está afetado por isso. Mas não existe sujeito da desconstrução. A gente não vê a desconstrução. Um sujeito desconstruído é um sujeito com um braço no lugar, a perna no... É um sujeito morto, né? Morto. Não existe isso. A gente existe sempre localizado, inscrito. Outro texto que a gente está discutindo no curso sobre antiespecismo de uma perspectiva popular que eu estou dando é o da Donna Haraway, Saberes Localizados, que vai desconstruir, vai pensar a epistemologia de uma perspectiva feminista, né? E em contraposição a essa epistemologia masculina, que pensa as universalidades e tal, né? E o meu pensamento se ancora muito nessa ideia dos saberes localizados, dos pensamentos localizados. E é isso. Existir é estar no interior de uma identidade. Estar no interior de uma identidade implica em denegar e não ver coisas mesmo, né? A gente está no Ocidente, a maioria das pessoas não vê os animais, não se vê vista pelos animais, porque elas são produzidas assim. Quem vê é um deslocamento, é uma desconstrução que está operando, que faz com que determinadas pessoas comecem a ver alguma coisa ali nos animais. Mas essa pessoa que viu alguma coisa ali nos animais, de repente não viu que o conceito de raça está produzindo violência também, que o conceito de gênero está produzindo violência também. Então, e é isso, está inscrito numa perspectiva, eu sempre falo nos textos, ponto de vista é ponto de cegueira. A gente está num ponto, a gente está inscrito numa perspectiva, mas a gente está cego para algo. O importante, para mim, é a gente entender a nossa localidade, entender as formas de opressão que a nossa localidade pode produzir, né? E o grande problema do pensamento ocidental, eu falo isso no texto, se eu não falo, eu acho que eu falo isso no meu livro também, talvez, eu acho que eu falo no texto também, é que o problema do Ocidente é que o Ocidente é incapaz de apontar para a própria cegueira, né? Ele é incapaz de apontar que ele não vê. E ele diz que vê e que vê tudo. Não reconhece nem, isso é a maior das violências. Não reconhece nem a própria miopia. Essa é a maior.
Exatamente. Essa é a maior das violências, né? A incapacidade de reconhecer o próprio limite da sua perspectiva. Então, acho que é importante dizer isso. A gente está sempre marcado numa posição. Não há esse lugar de liberdade em que o mundo, o paraíso, o homem total, a emancipação. Se a gente acabar com o especismo, a gente vai produzir um outro mundo que vai ter um monte de merda também. E a gente vai ter que estar fazendo esse exercício constante. Então, eu faria essa observação a partir das coisas que eu escutei vocês. Gente, eu tô amando que, assim, tudo que eu queria falar, eu não precisei abrir a boca, assim, pra pedir pra vocês falarem. Já falaram. Eu ia pedir justamente pro Carlos falar disso, da desconstrução. A gente conversa muito disso, né, Jailson? O quanto, assim, irrita quando a gente ouve das pessoas essa ideia de vamos desconstruir, não, e vamos ficar com nada, vamos ficar com não lugar somente. Não percebe que buscar esse não lugar é uma própria crítica, né? É procurando esse lugar no lugar, né? Então, a importância, assim, de a gente sempre contextualizar de onde nós estamos partindo, né? Eu acho que isso é algo muito próprio da nossa era, assim, da gente sempre contextualizar de onde a gente está produzindo, né? De onde nós estamos vendo, para mostrar, então, também a consciência das nossas falhas. E aí o Carlos falando, né, desse não reconhecimento dos limites, eu lembrei de Nietzsche, né? Nietzsche criticando todo o projeto de modernidade, de Kant, por exemplo, e bom, eles acharam que era um super-homem, né? Que davam conta de tudo, que eles tinham descoberto tudo. E pararam de se ver enquanto humano de fato, não? Pararam de perceber quais são as suas necessidades, quais são as suas limitações. Então, se a gente fez isso, né, inclusive sentindo as dores que nós sentimos e compreendendo um pouco melhor o nosso modo de vida, imagina com os outros animais que a gente precisa ter uma disponibilidade, um engajamento epistemológico maior para né, de responsabilidade para compreender o outro. Então, realmente esse projeto, né, moderno, colonizador, de colocar tudo em categorias, de achar que compreendeu, que tem a fórmula para compreender o mundo, né, é muito complicado em todos esses sentidos. Então, adorei isso que o Carlos falou e que alinhou junto com essa ideia de que a desconstrução em si não existe, ela está sempre no lugar, então a gente sempre tem que mostrar a consciência do lugar onde nós estamos, né? Porque sempre parte de uma violência, parte de um contexto, parte de uma maneira como nós entendemos, né? Eu acho que esse é assim, o maior conselho que nós, filósofos, né, enquanto pensantes de uma epistemologia, das implicações que essa epistemologia traz para a filosofia política, podemos dar para todos os pesquisadores, né? Sempre estar consciente de onde se está e colocar esse contexto e colocar essa particularidade a partir disso. O que vocês acham? Sobre o que você estava falando, né? Isso, que tem muita gente que vai pensar a desconstrução dessa forma que você colocou, né? Assim, mas para mim a desconstrução é o não lugar, né? Mas é o não lugar no interior do qual todo lugar repousa. É isso. É o não lugar no interior do qual todo lugar repousa. Mas aquilo que existe sempre no interior de uma localidade. Sempre. Existir é estar no interior de um lugar. Mas esse lugar repousa sobre esse não lugar, né? É uma forma de dizer isso, articulando essa ideia de lugar e não lugar. Boa, boa. Isso. Gente, adorei tudo. A gente já bateu aqui mais de 1 hora de live. Eu, de verdade, ficaria aqui muito tempo conversando. Acho que a gente só conseguiu abrir a discussão e mostrar quão interessante está esse nosso livro, né? O quão diverso, quantas problematizações nós trazemos e desenvolvemos. Então, imagina, só com os 2 capítulos de vocês a gente já conversou tudo isso. Imagina o que tem dentro desse livro, né? Eu fico muito, muito, muito feliz de ter conversado com vocês, de ter, né, conseguido formar esse livro e vamos continuar essas discussões. Muito obrigado. Muito obrigado pela conversa e pelo convite. Oba, que obrigado, bom. Até a Alice. próxima. Obrigado, Carlos, pela conversa. Um abraço. Um abraço. Beijo.